Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos então ao quarto dia da nossa novena, onde Jesus pede a Santa Faustina, mais uma vez, com muito carinho, que traga ao seu coração aqueles que talvez nós não traríamos, os pagãos e aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E ele também justifica o porquê ele faz esse pedido. É muito simples a resposta dele. Porque eu pensei neles, na minha amarga paixão. Um Deus tão ferido, tão machucado. Nós vimos na Via Sacra que fizemos durante esse período da Quaresma, quanta dor, quanta angústia. E naquela paixão tão dolorosa, onde nós nos baseamos com a espiritualidade da misericórdia, é estrondoso nós vermos um Deus tão bom a ponto de querer e pensar naqueles que não querem e não pensam nele. Já pensar naqueles que pensam e o querem já era algo de extraordinário. Fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem. Agora, pensar naqueles que não pensam nele, e mais ainda, que não conhecem, é somente o amor misericordioso que pode fazer isso. Então essa é a primeira motivação pela qual Jesus pede a Santa Faustina e está pedindo hoje a nós, porque assim como naquela época, hoje, perpétuo de Deus, no momento presente, os pagãos continuam aí nas nossas famílias. Todos nós que estamos aqui temos pagãos na nossa família, não é? Pagãos com sacramentos e pagãos sem sacramentos, mas eles estão aí na nossa família. E o segundo motivo, disse Jesus, porque como para ele não existe passado, não existe futuro, só existe hoje, o presente, ele pode afirmar, como ele afirmou a Santa Faustina, o seu futuro zelo consolou o meu coração. Ou seja, lá na cruz, Jesus já viu todos os seres humanos, inclusive a última criatura que vai existir nesse mundo antes da sua vinda, ele já contemplou. E vendo aquilo que ainda nós não enxergamos, ele pediu que esse grupo seja trazido ao seu coração. Então esse quarto dia da novena, ele é aquele momento em onde a gente tem aquela guinada de 360 graus na nossa intimidade com o Senhor. Por quê? Justamente porque Deus quer mostrar para nós que a confiança nele permite que nós consigamos as graças para aquelas pessoas por quem nós estamos rezando há muito e muito tempo. Pagãos, como eu disse, até a nossa época, pagão era aquele que não tinha o batismo. Mas hoje nós temos que afirmar que a maioria dos pagãos estão aí com os sacramentos e não mais participam da igreja, não rezam mais, se afastaram de Deus. Mas esta novena, no hoje da eternidade de Deus, o Senhor nos dá a capacidade, junto com Ele, de atingir essas pessoas. Por isso é muito importante que nós tenhamos fé de pedir hoje por aqueles que nós amamos, pessoas boas, pessoas com qualidades, mas que infelizmente por vários motivos, e eu vou ousar dizer, porque isso é palavra de Deus, porque não chegou a hora deles ainda. Lembram do cardeal Vantuan, quando ele disse para aquele empregado que um dos defeitos do mestre dele é justamente não entender nada de administração e pagar o mesmo salário para aquele que chegou desde cedo e aquele que chegou na última hora. Então vão ter muitas pessoas que vão conhecer Jesus desde criança, privilégio que eu creio que é a maioria de nós que estamos aqui. Tivemos o privilégio de nascer num berço cristão, mas quantas pessoas nos nossos tempos hoje não tiveram isso?
E é mais triste dizer, não terão isso. Nós trazemos uma herança que recebemos. E aqueles que estão vivendo hoje não têm mais isso. Há um vazio muito grande. Mas o Senhor sabe que também eles podem ser alcançados pela nossa oração. Então hoje eu queria que você saísse dessa novena, desta celebração eucarística, com a certeza que aqueles que você entregar no coração misericordioso de Jesus, Ele vai tomar conta, Ele vai dar a essa pessoa a graça que ela precisa, ainda que seja no último segundo da sua vida. Aquele momento decisivo, se nós confiarmos, Ele não pediria para que esse grupo fosse trazido se Ele não fosse dar a graça, não é verdade? Então os pagãos vão existir, os que não conhecem o Senhor vão continuar até o fim do mundo. Mas nós podemos trazê-los ao seu coração e Ele vai se responsabilizar por eles. Então é isso que nós gostaríamos de fazer hoje. Então ao longo da novena, vai pedindo por aqueles que você gostaria que estivesse aqui, mas não estão. Não nos compete determinar a hora deles, mas chegou a nossa hora de rezar por eles. Desta oração, desta novena, muitos vão também começar a chegar a Jesus, através da nossa oração, da nossa intercessão e, sobretudo, daquilo que nós vamos procurar fazer ao longo deste tempo. Pagãos que não me conhecem, escrito ali por Jesus, que ainda não me conhecem. A palavra ainda hoje me inquietou o dia inteiro, fiquei com a palavra ainda e a palavra hoje. Ainda é como se dissesse assim, porque está faltando alguma coisa da nossa parte. Ainda significa que vai chegar um momento. Ainda significa que dá tempo de fazer alguma coisa, não é? Quando a gente usa a palavra ainda que esteja fechando a loja, a pessoa fala assim, ainda dá tempo, você entra lá e pega tudo que você pode, ainda dá tempo, ainda é tempo de misericórdia, ainda dá para fazer alguma coisa, e é esse o tempo que Jesus disse a Santa Faustina, ainda dá, mas nós temos que fazer isso, meus amados, e é hoje, não é amanhã, e não foi ontem, mas é hoje que esse grupo é, podemos assim dizer, contemplado por Jesus com muito carinho. Então, essa pergunta, por que ainda? É porque justamente Deus quer contar com a nossa ajuda, com a nossa caridade, com a nossa oração, para que essas pessoas sejam alcançadas por eles. O que nós devemos fazer para que esses pagãos possam conhecer Jesus? Poderíamos falar aqui muitas coisas, mas eu resumi em 3 coisas que eu considero como que necessárias para que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance e fazer aquilo que Santa Faustina fez. Ela obedeceu Jesus e apresentou esse grupo, e de quando Santa Faustina escreveu o diário até agora, quantas pessoas chegou a Jesus? Quantas pessoas hoje são fervorosas no seu zelo, porque Santa Faustina entregou esses pagãos ao Senhor. E hoje eles glorificam a misericórdia de Deus. E como também esses que nós vamos entregar hoje. Então, as 3 coisas que nós podemos fazer para que os pagãos e aqueles que não conhecem o Senhor são estas. A primeira é isso que eu já estou dizendo para vocês: rezar por eles. Há uma passagem no diário, na verdade 2, 186 e 187, aonde Santa Faustina registrou o seguinte: disse-me hoje. E eu gostaria que essa palavra hoje fosse gravada no coração de vocês, porque, gente, nós só temos o hoje. Na verdade, o ontem já passou, amanhã não chegou ainda, mas o hoje é nosso, só hoje. E para Deus só existe hoje. Existe no Evangelho de São Lucas 4 hoje.
O primeiro é na noite de Natal, quando Deus anuncia através de um anjo: eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu hoje para vós o Salvador. O segundo hoje se deu lá em Nazaré, quando Jesus entrou na sinagoga, leu o trecho do profeta Isaías, e ao fechar o livro ele disse: hoje se cumpriu essa profecia que vocês acabaram de ouvir. O terceiro hoje se deu na casa de um pagão. Pasmem, não foi na casa da mãe de Nossa Senhora, não foi na casa de Pedro, de André, de João, mas foi na casa de um pagão, cobrador de impostos, chamado Zaqueu. E lá Nosso Senhor pronunciou: hoje a salvação entrou nesta casa. E o último hoje foi dito ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse hoje, se vocês prestaram atenção, os 9 dias da novena começa com a palavra hoje. É hoje. Jesus diz: hoje você vai trazer o meu coração. E que eu queria que você entendesse que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem um tempo diferente do nosso. Só que o tempo dele é hoje, tá? Não é amanhã e não foi ontem, é hoje. Aproveitemos hoje. Disse-me o Senhor Jesus hoje: desejo que conheças mais a fundo o meu amor, de que está inflamado o meu coração pelas almas. E compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, pagão, aqueles que ainda não me conhecem, eu lhe darei a graça da conversão. Olha, gente, isso aqui deveria fazer com que nós nunca mais duvidássemos daquilo que Jesus está dizendo hoje. Se você rezar de coração contrito, o que é um coração contrito? Arrependido, contrito e confiante, sem sombra de dúvida, porque a gente pensa naquele parente que é terrível, naquela pessoa que a gente diz: esse ou essa sem chance. É justamente esse do qual está falando Jesus. Ele diz: se você rezar de coração contrito e confiante, eu lhe darei a graça da conversão. Para Deus tudo é possível. Ele converteu Zaqueu, que subiu na árvore só para ver Jesus passar, e fez uma oração bem simples: Jesus, olhe para todos os lados, menos para cima. E foi justamente aonde Jesus olhou: desce, Zaqueu, que eu preciso ficar hoje na tua casa. E a oração que Jesus ensinou para ela é tão simples. Muitos de vocês aqui, eu sei que já rezam essa oração, mas eu queria dizer para vocês o valor que ela tem quando nós pronunciamos. Jesus ensinou: eu lhe darei a graça da conversão. Esta pequena prece é a seguinte: ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Isso é essa oração. Veja, gente, tão simples, tão simples. Está ou não está ao nosso alcance essa oração? Sim ou não? Sim. Então, quando a gente sentir no hoje da nossa vida que Deus pede para nós que aquele pagão, aquela pagã, aquele ou aquela que ainda não o conhece, chegue ao seu coração e tenha um zelo pelo Senhor, vamos, ao invés de condenar, ao invés de brigar, porque às vezes há uma boa intenção em nós. Eu tenho absoluta certeza que se você quer que alguém da tua família venha para a igreja, é porque você quer o melhor para ele e para ela.
Mas só que se não chegou a hora dele ou dela, não adianta. E trazer alguém aqui por obrigação não tem valor nenhum. Deus trabalha com o nosso querer humano, com a nossa liberdade. Jamais nos obrigará a alguma coisa. Jamais. Agora, a oração feita nesta intenção, com confiança, Deus transformará esse coração. Então acredite no poder da tua oração e não na insistência da tua palavra, do teu jeito, da forma como você tem agido. Não vai funcionar. Faça aquilo que Jesus está ensinando. Repita essa oração: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Você vai ver, no ano que vem, essa alma, se for da vontade de Deus, vai estar com você aqui na novena. Basta confiar. Pare de brigar, pare de se implicar. Jesus não pede que se implique, não pede que brigue, não pede que obrigue, pede que reze. Funciona. Ranking, aonde ocupa Santa Mônica, 33 anos de oração. E quando chegou o dia que Deus preparou para Agostinho, os dois estavam sentados numa varanda na cidade de Ostia, na África. E quando ela disse para ele: agora, filho, que você está com Deus, eu já posso partir. 56 anos ela tinha na época, e ela disse: a minha missão já está cumprida, você já está no coração de Deus, agora eu posso ir embora. E nos braços do filho, ela volta para Deus, mas cumpriu a missão dela. 33 anos ela rezou. Ela talvez não repetiu isso que Jesus ensinou para Santa Faustina e está ensinando para nós, mas ela fez de outra forma. Ela perseverou na oração. Então não desista. Às vezes a gente reza e quer as coisas como se fosse um estalar de dedo. O que a gente ganha muito rápido, perde rápido também, você sabe, né? Aquilo que se conquista com luta, aquilo que se conquista com sofrimento, com garra, é isso que vai ser valorizado para sempre. Não tenha pressa. Deus não tem pressa. Ele é o Senhor do tempo. Ele está no controle da nossa vida. Agora, Ele faz a diferença sim no tempo dele, se eu perseverar. Então, reze com perseverança. Segundo ato que nós temos que fazer é acreditar nessas pessoas. Você pode parecer um absurdo que eu estou falando, mas é isso. Dê uma olhadinha rápida no Evangelho e veja as pessoas que se colocaram ao melhor, que Jesus se colocou ao lado delas. Comecemos pelos seus apóstolos. Veja quanto que Jesus investiu naqueles homens, simples pescadores. De todos eles eu só tiro um aqui, Pedro, que é citado hoje na primeira leitura. Veja o que São Pedro falou na primeira leitura de hoje. Mas quanto que Jesus precisou investir em Pedro? O quanto que Jesus mostrou para ele que com a sua graça ele conseguiria chegar. Zaqueu, Mateus, Maria Madalena, a Samaritana, o cego de nascença e tantos outros personagens que ninguém dava nada por eles. Jesus disse: eu acredito em você, meu filho. Com a minha misericórdia você vai conseguir chegar. É importantíssimo, meus amados, que nós acreditemos que Deus pode transformar uma pessoa. Acreditar em Deus, eu posso dizer para vocês até que é fácil. Agora, acreditar que Deus acredita em nós exige um pouco mais de fé. E acreditar que Deus acredita naqueles em quem nós acreditamos, aí é mais ainda. Mas é importante que essas pessoas saibam que eu acredito que pelo poder da oração Deus vai dar a ela graça, porque muita gente duvida, muita gente critica, e é o normal do ser humano. Agora acredite, invista nessas pessoas, você vai ver quanta mudança vai acontecer. Então esse é o segundo conselho que eu deixaria a vocês a partir desse texto de hoje.
contei esse testemunho aqui, alguém deve já ter ouvido, mas eu gostaria de torná-lo presente hoje, porque se trata de um fato verídico que aconteceu na cidade do Arizona, nos Estados Unidos, há praticamente uns 10 anos atrás. Se trata de um menino de apenas 5 anos que estava com leucemia. Foi detectada a doença e os médicos chamaram os pais e disseram para eles, com toda a transparência de médicos, dizendo: olha, o Billy tem exatamente 3 semanas de vida. Então, se vocês puderem fazer o que vocês querem e aquilo que ele desejar fazer, façam, porque este é o tempo que ele tem de vida. E os pais são pais católicos. E quando nós recebemos uma notícia dessa, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir enxergar além. Se não tivermos fé, nós vamos para o fundo do poço. E o casal sabia da gravidade, mas a mãe foi muito ousada. Ela perguntou para o filho, ela já sabia, porque já tinha ouvido ele falar tantas vezes, mas ela perguntou para ele: Billy, o que você gostaria de ser quando crescer? E ele disse para ela: mamãe, eu gostaria de ser um bombeiro. A mãe não pensou 2 vezes, procurou o batalhão mais próximo que tinha, conseguiu o telefone, ligou, e na segunda chamada atendeu o Bob, que é o chefe responsável por aquele batalhão. Quando atendeu a ligação, a mãe contou o que tinha acontecido e queria fazer um pedido para ele. Eu gostaria de pedir ao Senhor se permitia que o meu filho pudesse ficar algumas horas aí dentro do batalhão, porque o maior sonho dele é ser um bombeiro. E o Bob, que era um homem que acreditava nas pessoas e também em Deus, respondeu para ela: mamãe, nós podemos fazer mais que isso. Se a senhora passar a medida do Bob, do Billy para mim, eu vou mandar confeccionar para ele um macacão, um capacete, e vou dar tudo aquilo que ele precisa. E na quarta-feira a senhora pode trazer o Billy aqui 13h. Isso era na segunda. A mãe não se continha do outro lado, feliz. Mesmo em meio à dor, ela encontrou alguém que foi capaz de ir além e de fazer mais do que um ser humano pode fazer. E na quarta-feira, às 13h, estava ela, o marido e o Billy. E foi recebido pelo capitão ali na chegada, acolheu e disse: pode deixar por minha conta. Os pais voltaram e o Billy ficou lá. Houveram 3 chamadas naquele dia. Em cada uma delas, o Bob levou o Billy em um carro. Primeiro no carro particular dele, a segunda chamada levou para a van dos médicos, e na terceira, no carro maior, para atender uma ocorrência. Porque o grande sonho dele era ver aquela escada sair. E no final da tarde, pela televisão, eles puderam acompanhar a reportagem do incêndio que tinha acontecido, e para surpresa de todos, os pais puderam contemplar o Billy ao lado do Bob. E aquelas 3 semanas que os médicos deram, aumentaram para 3 meses. O Billy teve mais um tempo de vida. E quando chegou nos últimos dias, realmente que ele já estava na fase terminal, a mãe disse: não custa nada pedir mais uma vez. Ligou de volta, Bob atendeu. Ela disse: o senhor poderia fazer a caridade? Eu já abusei da sua bondade, mas só vou pedir mais uma vez, se o senhor pudesse mandar um bombeiro para ficar ao lado do meu filho nesse momento. O Bob respondeu: mamãe, nós podemos fazer mais que isso. Em que andar está o Billy? Ela disse: no 16º. Ele disse: então faz o seguinte, avise aí
no hospital que, ao ouvirem o barulho da sirene, não se assustem. É apenas o batalhão de bombeiros visitando um dos seus mais ilustres integrantes. E o Bob pensou nos detalhes. 16º andar, ele levou 17 bombeiros com ele. Colocou a escada na gira, os estendeu, e os 17 subiram, sendo ele o primeiro, pela escada, e entraram pela janela do quarto do Billy e rodearam a cama do menino. Quando ele viu aquilo, ele juntou as últimas forças que ele tinha, e como que não acreditando no que ele estava vendo, o Bob o tomou nos braços e ele disse para ele: na verdade eu sou um bombeiro. E ele disse: Billy, você não é um bombeiro apenas, você é o melhor de todos os nossos bombeiros. E com estas palavras ele terminou a sua vida. Um homem que foi capaz de acreditar, ainda que num breve tempo, mas no hoje que ele teve a oportunidade de fazer o bem, ele não desperdiçou. Não tenho dúvida que por esse hoje Deus o recompensará um dia. Então hoje Deus está pedindo também que acreditemos naqueles em quem ninguém acredita, e que talvez até nós mesmos até hoje não tenhamos acreditado o suficiente. Por isso, talvez ainda não chegou a hora deles. E finalmente, a última atitude para que os pagãos conheçam a Deus é que nós testemunhemos a misericórdia do Senhor. Tudo que nós falamos é muito bonito, mas o que vai mudar alguém é o que nós vivemos. Santo Antônio já dizia: as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Então fica o convite para nós também, para que nós possamos viver a misericórdia de Deus na nossa vida. E eu gostaria que nós pudéssemos pedir hoje essa graça ao Senhor, para que a partir de hoje nós sejamos de verdade essas testemunhas, sem precisar dizer nada. Se for preciso falar, vai ser consequência, mas o nosso testemunho vai levar as pessoas a desejarem buscar o Senhor. E para concluir a nossa reflexão, hoje, exatamente hoje, não sei se vocês pensaram nisso ou não pensaram, mas eu acordei hoje pensando no dia de hoje, porque exatamente hoje, há 519 anos, o Brasil foi descoberto. 22 de abril de 1500. Essa terra foi descoberta. Deus nos deu a graça de que o nosso país passasse a existir exatamente hoje. Então eu gostaria que, e eu coloquei aqui para concluir, porque é bastante, você pode achar muito, mas vai passar rapidinho. Eu coloquei 7 motivos para a gente render graças à misericórdia divina por estarmos fazendo esta novena no mês de abril. Esse mês é muito especial para nós neste ano. Primeiro, porque hoje é aniversário do nosso país. Segundo motivo, o Brasil foi descoberto na quarta-feira santa. Você pode chegar na sua casa, entrar no Google, digite lá calendário do ano 1500, você vai achar 22 de abril, uma quarta-feira santa. Veja que Deus não erra, Deus calcula, Deus mede as coisas. Ele quis que o Brasil fosse descoberto no tempo mais sagrado que existe, na Semana Santa. E um dos primeiros nomes que o nosso país levou, qual é? Uma aulinha de história agora. Como é que era o nome do nosso país antes? Terra de Santa Cruz. Que saudade de quando realmente éramos terra de Santa Cruz. Hoje nós levamos o nome do país mais católico do mundo, mas na verdade não somos o país mais católico do mundo. Hoje tem muitos ainda que não conhecem o Senhor. Tem muitos brasileiros que vivem como pagãos. E que é por eles que nós estamos rezando hoje. Terceiro motivo para rendermos graças
Na missa de envio que o bispo celebrou em Portugal, com Pedro Álvares Cabral e toda a caravana que veio para o Brasil, na hora da saída, o bispo entregou nas mãos de Pedro Álvares Cabral uma imagem de Nossa Senhora, cujo título é Nossa Senhora da Esperança, pesando 90 quilos. Essa imagem foi dada e foi a primeira imagem de Maria que pisou a nossa terra. E vejam vocês o título da mãe, Nossa Senhora da Esperança, para dizer assim: nunca perca a sua esperança. Não perca a esperança naquele pagão. Não perca a esperança naquela pessoa. Deus tudo pode. Nós vamos rezar na invocação dos louvores. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há mais esperança. A mãe está ali. Quarto motivo: a primeira missa foi celebrada no dia 26 de abril, que era um domingo de Páscoa. Por isso chamado Monte Pascal, né? Está lá na Bahia. Quinto motivo: o Papa João Paulo II, que no diário é citado também por Santa Faustina, por Jesus, como centelha da qual Deus vai incendiar o mundo com a misericórdia. O Papa João Paulo II, no dia 18 de abril desse mês também sagrado, beatificou Santa Faustina no ano de 1993. E 7 anos depois, no mesmo mês, no dia 30 de abril, ele canonizou Santa Faustina e instituiu a festa da Divina Misericórdia. E o último motivo pelo qual nós devemos render graças a Deus é que Deus chamou o Papa João Paulo II junto dele no dia 2 de abril, às 9h30 da noite, quando já era véspera da festa da misericórdia. Se isso aí não é sinal para nós acreditarmos que Deus ama o Brasil, que Deus tem planos de misericórdia para o nosso país, gente, não sei mais o que fazer para provar isso. E que esses pagãos que ainda estão no nosso país, que possam ser alcançados pela misericórdia do Senhor, e que não estão longe de nós, pelo contrário, estão dentro das nossas casas, das nossas residências, dos nossos condomínios, na nossa rua, na nossa família. Agora nós já sabemos o caminho: rezar, acreditar e testemunhar a misericórdia para eles. E o resto fica por conta de Deus, que escolheu esse mês tão sagrado para se fazer presente no meio de nós. Então você não está aqui por acaso, você está aqui por providência divina. Acredite nisso. Humanamente, talvez você gostaria de estar em sua casa agora, deitado no sofá, descansando, que é justo, e você está aqui sentado, escutando um padre falar. Mas pode ter certeza que você não vai se arrepender disso. O mundo vai por um caminho diferente do de Deus. Agora, aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Assim seja. Amém. Eu gostaria que nós rezássemos esse terço hoje com essa certeza, pedindo pelos nossos pagãos, pedindo pelo povo brasileiro. Hoje somos 200 milhões. Que esse terço alcance os 200 milhões de brasileiros, aonde quer que eles estejam. E lá no céu, um dia, nós vamos ver que a nossa oração valeu a pena. Amém? Amém.